satisfação em estar com vocês mais uma vez. Bom, hoje nós estamos aqui num cenário diferente, que nós estamos em viagem, né? Nós estamos dando aula fora da Grande Vitória, né? da capital do estado, e estamos no interior. Então, estou aproveitando um horáriozinho de folga, enquanto outro professor está acompanhando os alunos e instruindo os alunos em sala para fazer aqui mais um vídeo para vocês. E vamos dar sequência àquele vídeo que nós iniciamos na aula passada falando sobre o mal. Bom, nós temos uma série de coisas para distinguir a possibilidade de não haver uma paridade entre bem e mal, como nós havíamos falado de acordo com o pensamento do Pseudo-Areopagita, do livro dos nomes divinos que eu apresentei para vocês no vídeo passado. Apesar de nós estarmos falando de uma exposição baseada no pensamento do Pseudo-Areopagita, nós também queremos deixar uma certa clareza de que nós temos poucas construções teológicas, ou dentro de igrejas, ou até mesmo o pensamento fixado nas igrejas, que seja muito diferente daquilo que é apresentado na obra do Pseudo-Areopagita, né? Nesse nome dos nomes divinos, nessa obra dos nomes divinos do Pseudo-Areopagita. É um pensamento que ainda se consolida, se prega, se fala muito pouco sobre isso nas igrejas, mas é um pensamento teológico que ainda dá suporte ao pensamento dos cristãos. Dentro do pensamento da filosofia, essa obra do Pseudo-Areopagita, que para mim é uma obra teológica muito mais do que filosófica, ela se enquadra dentro de um critério de uma mística da teologia cristã do século IV, século V, ali permeando até por volta do século VI, é a data aproximada da escritura da obra do Pseudo-Areopagita. Sobre essa questão da paridade entre bem e mal, que nós falamos que não cabe dentro dessa teologia ou dessa filosofia, primeiro precisamos entender o seguinte: no pensamento do Pseudo-Areopagita, bem, bondade, amor, perfeição, existência, essas coisas estão no nível do divino. Quer dizer, o divino é o bem, o sumo bem, a bondade, amor, mas como eu havia dito para vocês, um pensamento teológico dele, que ele dá muita ênfase em detrimento de um pensamento teológico que ele chama de pensamento da teologia afirmativa e da teologia negativa, né? Teologia capafática e apafática. Primeiro, a teologia afirmativa, ela coloca um certo juízo sobre o pensamento de Deus, né? A respeito da figura de Deus, da figura do divino. É sempre o juízo de ser, de que Deus de que Deus é bondade, de que Deus é amor, de que Deus é vida, de que Deus é o belo, propriamente dito, né? O Pseudo-Areopagita, ele vem com uma exposição de um pensamento teológico que não que vai em confronto, que confronta com essa teologia da afirmação. A teologia da negação, ela, apesar de ter essa característica e esse princípio de uma teologia da negação, na verdade é uma teologia que dá ao divino uma condição acima de todas as coisas que existem. Se eu, por exemplo, colocar um juízo estabelecido sobre Deus, ou quer dizer, eu dou um limite a Deus, eu vejo isso no Areopagita, mas vejo isso também em Agostinho. Agostinho também fala alguma coisa a respeito disso. Mas veja bem, se eu disser que Deus ele se ajusta a um perfil, por exemplo, de bom, ou de bondade, ou de vida, por exemplo, eu disser que Deus é vida. Então, se eu coloco, de certa forma, Deus por trás de um juízo de que ele é vida, eu estarei dizendo que o limite de Deus é o fato de ele ser vida. Então, na teologia da negação,
o pseudo-areopagita não dá suporte à ideia de que Deus é vida. Para a teologia da negação, Deus não é vida por quê? Porque a vida emana dele. Ou seja, ele é superabundância de vida. Então Deus não é vida, não é porque ele está abaixo da vida, nem que a vida é superior a ele, mas porque ele é superabundância de vida, ou seja, a vida emana dele. Da mesma forma a bondade, ele é superabundância de bondade. Você imagina alguma coisa, por exemplo, que transborda o tempo todo de uma determinada substância, belo, amor, bondade e bem como substância, e algo que essas coisas emanam dele, ou seja, estão o tempo todo em superabundância. E essa fonte seria o divino. Para o pseudo-areopagita, ele não pode ser nem bem, nem belo, nem vida, porque todas essas coisas emanam dele. Então ele é superabundância do bem, ele é superabundância de bondade. Os termos gregos, principalmente o grego ático, e nesse período nós estamos no final do grego, o grego koiné já é um grego mais enfraquecido, nesse período do texto do pseudo-areopagita, já está em construção ali, já existe um grego bizantino, mas também uma retomada do grego ático. O grego ático parece reaparecer ali. Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum nas expressões gregas você não dizer, por exemplo, que alguém é bom, dizer que alguém é bom, boníssimo, né? Ou que é belo, belíssimo. Essas são muito comuns quando você fala de que algo é muito bonito ou que algo é muito bom, belíssimo. Então coloca belo, belíssimo, por exemplo. Essas expressões são muito comuns nas expressões para caracterizar um pensamento grego, né? Então, na filosofia, quando você pega termos gregos e esses termos também são usados na filosofia, é muito comum você fazer uso dessas expressões. Então, quando fala que Deus é superabundância, não é porque ele é muito bom, nem porque ele é muito belo, ou nem porque ele é muito verdadeiro, ou que ele é muito amor. Não é o muito que está nele. Por isso que o mal não pode estar num paralelo com Deus. O pseudo-areopagita não tolera um mal absoluto, porque não há uma concorrência com um bem absoluto. Não há uma concorrência com algo, por exemplo, que é o tempo todo transbordante do bem, ou que transborda a bondade, ou que transborda a beleza, ou que transborda a verdade. Então, não cabe nesse paralelo algo mal. Se eu, como disse no vídeo anterior, coloco o mal como uma criação do bem, eu teria que pensar que no bem há um princípio para uma origem de mal, ou da maldade. Então, não cabe no pensamento cristão, principalmente do pseudo-areopagita, esse princípio do mal. Porque ele é superabundância, nega o ser limitado a ser bem ou ser vida, para ser ele fonte e superabundância dessas fontes. Olha, superabundância desses princípios de ser, de bem, de verdade, de belo e de amor. Então Deus não é vida para o pseudo-areopagita. Deus é superabundância dela. Porque se Deus fosse vida, o limite dele seria o juízo de ser vida. Se ele fosse belo, o limite dele seria o fato de ser belo. Então não há limite para a superdivindade, como é a expressão do pseudo-areopagita lá. Não há limite para o super belo, para o super bem, ou o sumo bem. Então ele é superabundância dessas coisas, ele é uma coisa que transborda o tempo todo todas essas perfeições do ser. No pensamento do pseudo-areopagita, se nós buscarmos esse princípio do mal nas criaturas,
como eu havia dito no texto anterior, que inclusive os adeptos, né, da prática do mal, o diabo, os seus conservos lá, os capetas, os demônios, essa classe de criaturas, elas estão limitadas, elas não têm condições de ser superabundância de nada, por isso não são ser. Embora elas tenham um princípio bem, porque são criaturas, elas não podem de forma nenhuma alcançar, ou pelo menos ser origem de qualquer princípio de perfeição do ser, de essência, não podem ser, porque estão no nível de criação. Não são mal, no sentido de mal absoluto, elas estão no mal como acidente, como eu já havia dito antes. Agora, o princípio de liberdade com a qual todos os seres foram criados, esse princípio de liberdade é que permite ao ser optar por fazer alguma coisa moralmente ruim, ou uma coisa em contraste com aquela linha com a qual todos os seres criados devem seguir, ou para a qual todos os seres criados devem seguir. O fato dos seres criados com liberdade, e aí nós vamos concordar ou vamos crer que os seres criados, inclusive os seres angelicais, tenham sido criados a partir desse princípio da liberdade. Os próprios textos bíblicos, principalmente aqueles textos que versam sobre principados do Antigo Testamento, denotam uma certa liberdade dos seres angelicais criados. Os seres angelicais, eles estão nessa classificação das hierarquias celestiais no Pseudo-Areopagita, nesse pensamento filosófico-teológico cristão do século V, século VI. Eles estão também na hierarquia, ou seja, os anjos, até aquela classe dos serafins, né, como está no organograma que é colocado na obra do Pseudo-Areopagita, os serafins estão lá no nível mais alto, que pela teologia cristã e pela concepção neotestamentária dos textos do Novo Testamento, é a classe mais próxima do divino, aquela classe que lá naquele arquétipo, no Sol, né, no modelo, onde está o ponto focal do brilho, eles estariam mais próximos, né, os serafins. E após eles vem descendo os outros graus hierárquicos da hierarquia das hierarquias celestiais. Né? Então, os anjos, aí sim, você desce na hierarquia. Lá no último nível estão essas criaturas que nós denominamos na teologia cristã como anjos rebeldes ou anjos caídos. Não são mal absoluto. Estão no nível mais inferior em relação ao sumo bem. Aquele brilho lá de cima, do ponto focal do sumo bem, não é incapaz de alcançá-lo. São eles que estão distantes, porque o bem alcança todas as coisas. Não é fragilidade do bem não alcançar essas criaturas. São eles que, por decisão, pela natureza de suas decisões, quando a gente fala de natureza de suas decisões, estamos dizendo porque eles escolheram estar ou praticar atos contrários aos princípios que dão direção ao sumo bem. Vejam bem, nós estamos falando do pensamento cristão. Nós não estamos falando, por exemplo, de uma filosofia puramente iluminada, né, ou iluminista, o pensamento da luz, num puro racionalismo. Nós estamos falando de uma teologia cristã, de um pensamento filosófico cristão. Então, nós, quando falamos na igreja, quando pregamos, quando ensinamos nas escolas bíblicas, na maioria das vezes nós não paramos para refletir nessas literaturas que definem o pensamento cristão e costumamos falar a grosso modo, ou segundo nossas próprias compreensões, ou de acordo com a tradição que a gente vem aprendendo
nas escolas bíblicas ou algo parecido. Mas existem obras teológicas que abordam com mais clareza. Nós aqui perdemos o hábito de fazer consultas a essas obras. É o que a gente tenta quebrar nos cursos de teologia, esse paradigma da não consulta às obras teológicas, pelo simples fato de criarem mito de que a teologia distancia as pessoas de Deus, coisa que não concordo absolutamente, que a teologia afasta alguém de Deus. Pelo contrário, eu vejo a teologia como um instrumento válido para aproximar o cristão de uma realidade divina, daquilo que, das máscaras de Deus, de tirar as máscaras de Deus que muitas pessoas colocam e nos impede de chegar até ela. Essa ideia do pseudo-areopagita, esse pensamento do pseudo-areopagita, é um pensamento clássico de uma filosofia que transita do neoplatonismo para para consolidar numa filosofia cristã patrística e transitar até mesmo próximo do pensamento escolástico, que é um pensamento mais moderno se comparado ao pensamento cristão do primeiro século, que é um pensamento mais amadurecido com relação ao pensamento teológico cristão. Agora, gente, é interessante nós entendermos que perguntas do tipo, Deus criou o mal? Não. Deus não criou o mal, porque o mal não é um ser. O mal é acidente. Já repetindo o que nós falamos no primeiro vídeo. Mal é acidente. O demônio é um mal absoluto? Não. Ele não é um mal absoluto. Ele não é o mal em si. Ele é um mal. Um mal, não é o mal. Então, o mal não é ser na classificação das características das personalidades em relação a Deus, da existência em relação a Deus. Não é o mal, ele é um mal. Então, o mal como ser absoluto não existe. Não há nem mesmo capacidade de uma concorrência de um mal, mesmo que seja acidental, com um sumo bem, porque ele não cabe nessa superabundância, nesse transbordamento. O mal não cabe no transbordamento do bem, nem no transbordamento da bondade, da superabundância de bondade. Não cabe. Não há nenhum princípio que possa infringir essa superabundância. A liberdade, o fato de haver um livre-arbítrio, inclusive nas hierarquias celestiais, é que tem possibilidade a indivíduos ou seres criados na categoria angelical, nessa hierarquia, de decidirem por concorrerem ou tentarem concorrerem ou passarem pelo seu entendimento, pela sua consciência, ser igual na concorrência com o sumo bem. Não ser sumo bem, mas concorrer com ele. Isso não é possível, tanto não é possível que eles, na tentativa de concorrência, como não há uma referência absoluta, eles tenderam a cair, ao declínio. Então, não há mal absoluto, Deus não criou o mal, como muita gente acredita. E eu disse, se há uma fonte para o mal, aí sim, se há uma fonte para o mal, no sentido de mau acidente, não uma fonte para o mau ser, se há uma fonte para o mau acidente, nós devemos chamar essa fonte de liberdade, ou de livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a fonte, o livre-arbítrio não é o mal, e nem é um mal, mas o livre-arbítrio é exatamente aquela possibilidade, ou seja, o movente de potencialidade das pessoas decidirem a fazer coisas que elas desejaram fazer, principalmente coisas que podem até contrariar o princípio do bem, ou o princípio de ascensão do bem. Então, como aquele movimento de ascensão, que nós chamamos de movimento helicoidal, que é um modelo de movimento aspiral, que é um movimento giratório e ascendente. Se nesse movimento da alma em torno de si mesmo, de sua reflexão sobre o bem, nessa reflexão ele decidir por algo moralmente
mal, se comparado aos princípios do bem, em vez dele ascender, ele desce nessa hierarquia. Ou seja, ele não ascende no espiral, ele desce. Não há uma ascendência, é uma descendência com relação ao princípio bem ou com relação ao sumo bem. Por isso que quando nós, na concepção cristã, falamos sobre santidade, ou quando nós falamos de pecado, e que o pecado pesa, e que o pecado provoca um sentimento de culpa, quando na teologia cristã nós falamos que a pessoa caiu em pecado, o sentido é descer nesse grau, nessa concepção de espiral. Cair em pecado é descer nesse grau. Quer dizer, quando você peca, a concepção teológica é que você erra o alvo. Pecar é errar o alvo, ou seja, é que você tenha sido criado ou foi ensinado a traçar um certo rumo, e aí nesse percurso do rumo você se perde, você erra o alvo, aí você cai. Aí sim, se na ascendência ao sumo bem você erra, você cai, você desce nesse princípio de ascensão ao sumo bem. Esse é um princípio fundamental da teologia, que nós construímos a ideia de santidade por trás. No pensamento do pseudo-areopagita, esse movimento helicoidal da alma é um movimento em direção ao sumo bem. Nós traduzimos hoje isso muito mais como princípio da ascensão para a santidade ou aproximação com Deus, do que a ideia de princípio do bem. Mas por trás está a lógica do princípio do bem. Por trás está a lógica, uma filosofia e uma teologia que foi criada com um princípio de ascensão. É um princípio neoplatônico porque na concepção neoplatônica essa ascendência existe, mas é uma ascendência em direção ao bem, que é um estado lá do mundo das ideias, onde as ideias do bem nascem. O princípio aristotélico, o princípio neoplatônico é esse. Mas o cristianismo, apesar de nós falarmos de um neoplatonismo, ele pega esse neoplatonismo, mas ele muda, transforma, ou ele transfere esses princípios na figura do Cristo. É o Cristo que entra nessa figura. E a alma do homem criado para tentar construir um ajuste com um pensamento já consolidado pelo judaísmo. Nesse princípio de criação, onde o homem nasce na sua criação, não há para o cristianismo uma alma que precede a essa existência humana. No neoplatonismo, a alma pré-existe a esse ser humano. O cristianismo não pega esse princípio aristotélico de uma alma que pré-existe. Só de um ponto de vista do nascimento, o homem nasce aqui nesse plano, não há nenhum outro ponto de vista existencial antes desse nascimento, e a partir desse nascimento para frente é que começa a existência do homem, inclusive a sua possível eternidade. Para o pensamento platônico, essa eternidade antecede ao homem. Para o princípio cristão, não. A eternidade começa quando o homem passa a existir. O indivíduo nasce lá, tem a concepção, o indivíduo é levado à luz, e a partir desse momento a eternidade do homem começa, considerando que a sua alma é eterna a partir desse ponto. No neoplatonismo não, a alma já pré-existe ao corpo, porque para o neoplatonismo a alma é algo perfeito no homem, e tudo aquilo que é perfeito antecede a existência física aqui, a essa existência corruptível. Mas o cristianismo não pega esse princípio que antecede ao nascimento, à existência humana física. O cristianismo pega do platonismo esse ponto para lá, do nascimento em diante. Então, por isso que nós falamos de neoplatonismo, porque não é um platonismo na sua totalidade, é uma reconstrução que tem princípios platônicos por trás, mas não na sua totalidade.
Então, nesse princípio é visto, como Platão vê o homem ascendendo lá nos mitos, principalmente no mito do carro alado, né, no mito de Er, ele vê o homem ascendendo ali, nos mitos, né, gregos. O cristão não, o homem ascende na prática do bem, que tem como arquétipo quem? O Cristo. Jesus é o modelo. O Cristo é o modelo para o cristianismo. E nesse modelo, nesse princípio, o cristão, seguindo o modelo de Cristo, ele ascende. Cristo é quem? É um arquétipo do bem aqui, na terra, do sumo bem. Então, ele é o modelo e seguindo ele, seguiremos em direção ao sumo bem. Esse princípio de santidade, sim, a imitação do Cristo na figura humana é um princípio do bem, e você, todas as vezes que, para os cristãos, ou para o pensamento cristão, imita o Cristo, toma uma atitude que o Cristo tomaria, você ascende nesse movimento helicoidal da alma em direção ao sumo bem, ou seja, é o que nós entendemos como santidade. Que na filosofia cristã é esse movimento helicoidal da alma em direção ao sumo bem. Bom, eu queria falar um pouco mais, nesse vídeo não é possível, por causa do tempo, e nós também estamos em viagem, não dá para falar muito tempo, daqui a pouco eu tenho que voltar para a sala de aula, nós vamos daqui já viajar para um outro ponto, temos uma reunião educacional com o pessoal mais do norte, perto da divisa com Minas, e vamos para lá hoje ainda, querendo Deus. Então, eu vou ver se eu consigo trazer para vocês alguma coisa mais sobre essa concepção de livre-arbítrio, de liberdade e do pensamento cristão com relação a Deus, considerando, por exemplo, como nós, aqui nesse corpo, como na nossa consciência, a gente constrói ou estabelece a relação. Mas aí eu tenho que sair do pseudo-areopagita e entrar em um pensamento mais adiantado, possivelmente uma ideia kantiana. Vou tentar trazer Kant, porque eu acho que Kant ele consegue trazer isso com mais consistência para nós, né? A questão dos esquematismos mentais. Eu vou tentar no próximo vídeo falar sobre isso, para nós darmos sequência aí pelo menos a 4 vídeos falando dessa questão do mal, do bem, da liberdade e dessa relação nossa cristã em direção ao sumo bem. Por enquanto, muito obrigado, agradeço mais uma vez por vocês estarem participando conosco. Estou aqui, né, no auditório da Igreja Batista Canaã, nosso querido amigo, né, o pastor Aldair, pastor aqui, né, e também é aluno do nosso curso, pessoa maravilhosa. Aldair contribui muito com a expansão do curso de Teologia aqui no norte do estado. Estou aqui, né, com a permissão dos irmãos, gravando aqui. E agradeço mais uma vez, muito obrigado a todos por estarem conosco. Eu estou muito feliz por estar com vocês mais uma vez. Eu sou o professor Belo, muito obrigado por estar conosco. Um grande abraço a todos.